Vamos em Gênesis, momento da palavra. Capítulo 1. Hoje, dos versos 27 ao 31, vamos encerrar aqui o capítulo 1 de Gênesis. E, consequentemente, o sexto dia se encerra hoje, o sexto dia da criação. Gênesis 1, verso 27 ao 31, leitura na King James, 1611, diz o seguinte: Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para o alimento. Verso 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi. 31. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar. Eterno Pai, Deus de amor, misericórdia e bondade, eu peço ao Senhor agora, neste momento, que o Senhor esteja nos conduzindo pela sua palavra em fidelidade, em entendimento espiritual, para que as nossas vidas sejam conformadas à sua Escritura, Deus. Que o Senhor gere fé e arrependimento naqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, pois somos falhos, somos, Deus, tardios a compreender, não conseguimos, Deus, fazer nada no que tange a espiritualidade sem o Teu Espírito Santo e sem a Tua ação. Ó Deus, me ajude também como expositor da Tua palavra, que o Senhor perdoe, Deus, o mar de pecados que eu tenho. A minha insignificância, Deus, é tamanha se comparada com a glória contida, Deus, nas Tuas palavras e no Teu ser. Deus, que em Cristo Jesus o Senhor possa me perdoar e me capacitar, Deus, a comunicar as Sagradas Escrituras ao Teu povo e que o Teu povo possa compreendê-las. E assim sermos edificados e trabalhados por Ti. Eu Te peço, Deus, na dependência do Santo Espírito, eu Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Gênesis 1, hoje acabando aqui este capítulo, estamos na parte 2 do sexto dia. Eu tive que separar em duas partes, né? Porque muitos detalhes. Quando chegou na parte do homem, eu preciso ter uma tratativa mais elaborada quanto à imagem e semelhança de Deus. Então, exige de nós um pouco mais de estudo e um pouco mais de paciência também. Não é uma leitura que nós devemos fazer em Gênesis corrida, né, apenas para conhecer. Não, deve ser mais profunda do que isso. Devemos ler Gênesis e encontrar as nossas raízes, encontrar o nosso princípio. E quando pensamos em princípio, nós encontramos a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa é a estrutura deste livro e o objetivo de Moisés ao escrevê-lo. Ele deseja apresentar um Deus como Criador de todas as coisas. Ele pretende trazer para nós que cremos em Deus a origem do homem, a sua imagem. Ele pretende também falar aonde teve início o pecado, que falaremos nos próximos capítulos. A desobediência humana, da onde que ela surgiu. Também nos trará no proto-evangelho, Gênesis 3,15, o início das alianças. A promessa sobre um pacto da graça, o pacto de obras que foi rompido por Adão. Tudo isso será apresentado aqui neste livro, irmãos. Gênesis, que vem da palavra
em princípio, né, o início, e essas são as primeiras palavras, Bereshit, no hebraico, em princípio, sugere já todo o conteúdo. Então, amados, qual que é o desafio para nós? Ao olhar para o início de tudo, captar qual foi o projeto inicial de Deus. Olhar para trás, olhar para o início, é captar ali a intenção de Deus e o propósito de Deus para com a criação. E quando eu vejo o homem sendo criado no sexto dia, eu tenho que entender qual é o propósito do homem nesta terra. Para que eu fui criado? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus como criatura, isso já imprime em mim, no meu ser, responsabilidades para com o meu Criador. Então, amados, o objetivo de Gênesis é espiritual, é religioso e não científico. Apesar de nos trazer clareza sobre aquilo que a ciência está dizendo, e não o contrário, porque a Bíblia acaba comprovando o que o homem diz que descobriu, o que o homem diz que inventou. Não! A Bíblia já nos dá informações, já nos fornece informações sobre o princípio dessas coisas que o homem veio tardiamente descobrir. Então tenha isso em mente, que temos que olhar para a criação, para o Bereshit de Deus, com os olhos espirituais. Como Deus criou? E nós temos falado isso todos os domingos, pelas manhãs, que Deus criou a partir de dois grupos. A criação, ela foi feita numa progressão de dias. Tanto que as primeiras coisas que Deus criou foi luz e trevas. E esses dois marcavam o tempo de criação. Essa foi a criação do primeiro dia. E a partir disso, todos os dias eles vieram sendo respeitados e sendo construídos, todas as coisas dentro deste tempo instituído. Então, amados, chamamos em duas partes a criação de tríades. E as tríades são grupos de 3. Então, nos 3 primeiros dias, Deus criou tudo que podemos ver e é estático, como mares, terra, luminares, sol, lua, o firmamento, o céu. Tudo que é estático, tudo que é pronto, é o palco para ser habitado. E nos 3 últimos dias, a segunda tríade, ele habitou aquilo que é estático. Ele habitou os mares, ele habitou a terra, ele habitou os céus e criou o homem para governar sobre tudo isso. Então, amados, se estamos falando do sexto dia, estamos falando do último dia da última tríade. E por ser o último dia, nós caracterizamos, os teólogos irão dizer, que este dia é o ápice da criação. Por quê? Porque é o dia onde ele cria o ser que ele representa. É o dia que ele escolheu para fornecer tudo que ele criou para aquele que o representa, nós, seres humanos. No terceiro dia, amados, Deus criou os firmamentos, fazendo a separação das águas dos rios. E com os firmamentos estabelecidos, criou vegetações. Podemos ver isso no verso 10 e 11. E, amados, entre as tríades, o sexto dia representa a habitação da criação, referente ao terceiro dia, onde animais terrestres e o ser dominante foi estabelecido. Então, amados, além disso, ele é a imagem e semelhança do Criador, que está aqui, que estamos aqui, para representá-lo adequadamente. Um privilégio dado a todos nós. Um privilégio dado ao homem. Um favor. O homem, tão logo foi feito e teve toda a criação visível diante de si, tanto para contemplar, como para ter conforto. O homem foi feito no mesmo dia que os animais foram feitos, porque seu corpo foi feito da mesma matéria, da terra, do pó da terra. E enquanto ele estiver no corpo, habitará na mesma terra com eles. Mas eu penso, amados, antes de entrar no texto,
O tamanho privilégio que Deus nos conferiu. Porque certamente eu penso e me passa na cabeça, Deus poderia ter nos feito cegos, sem olhos, sem olfato, sem paladar. Seres que viveriam tateando, mas não teria sentido ele criar a luz, não teria sentido ele criar outras coisas se não fosse para nos colocar, para contemplar. O fato da nossa constituição, do ser humano com olhos, sentidos, para interagir no meio das coisas que ele criou, para que serve isso? Então, quando eu falo de propósito na criação, você deve olhar para si mesmo e pensar, como eu sou constituído? Se Deus te deu olhos e criou a luz no primeiro dia, é para que você contemple a obra de suas mãos. E ele foi além. Ele forneceu o alimento necessário para o seu sustento. Ele deu paladar. Ele poderia ter feito aí árvores apenas, que dessem frutos que talvez não seja do seu paladar, do feitio do seu paladar. Já pensou? Comer apenas jiló? Deus poderia muito bem ter feito isso. Vou infestar a terra com jiló e o alimento do ser humano vai ser só isso. Mas não. Ele deu variedades de frutas, de alimentos, variedades. E ainda mais te deu um paladar. Então por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Quando você colocar um alimento sobre a sua boca e você realmente degustar daquilo, você deve falar, Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. As pessoas pegaram Covid e ficou sem paladar. Você viu como é que era comer sem paladar? Péssimo. Terrível. Então a criação, quando olhamos para a criação em Gênesis, nós olhamos para todos esses detalhes. Não é Deus criou o homem. Não, Deus criou os rins, Deus criou os olhos, Deus criou uma mente, Deus criou um ser completo, um ser definido, que transparece, que comunica quem Ele é. É um privilégio ser criado por Deus. E você deveria reconhecer isso, amado. Mas vamos entrar no texto e entender mais sobre essa criação. E como eu estou falando do homem, quando eu estiver aqui expondo o texto, o desafio é você olhar para você. O desafio é cada um olhar para dentro de si, com o propósito da criação. Olhar para Gênesis é olhar para você, irmão. Vamos entrar no texto a partir do verso 27, onde diz que Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Antes que você entre em algumas dúvidas, pensando, mas poxa, não é só no capítulo 2 que ele cria realmente o homem? Aqui é o relato do sexto dia resumido, irmãos. Moisés está falando o que aconteceu dentro das tríades, dentro de cada dia. No capítulo 2 ele vai fornecer detalhes sobre o que ocorreu nesses dias. Como ele formou e em que etapa ele formou. Tá? Então, ao expor esse texto, eu queria te informar que tem coisas que complementam ele, que serão expostas futuramente, se Deus assim permitir. E a primeira coisa que ele diz é que Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. Já abordei com os irmãos aqui semana passada, na parte 1 do sexto dia, o que é a imagem e semelhança. Isso não necessariamente deve ser dividido, imagem e semelhança, e sim entendido como uma coisa só. O último e mais novo ato na sequência da criação, a criação do ser humano à imagem de Deus, é novamente destacado pelo uso específico da palavra criadora, bará. Esta palavra demonstra que a vida humana descende da ação criadora direta de Deus. Amados, se você fizer uma análise textual aqui, existe uma diferença com o resto de toda a criação para com o homem. Perceba,
a proximidade de Deus, quando ele cria um ser à sua imagem, somente o ser humano é criado diretamente por Deus. Você percebe que nas outras passagens, ele disse haja. Haja isso, haja aquilo. E é meio que impessoal quando ele diz haja. Dos 7 atos criativos anteriores, se você analisar e lembrar, este aqui, amados, é substituído inicialmente por um façamos. Estão lembrados do verso 26? E disse Deus, façamos. Aqui é um conselho de singularidade entre a criação do homem. E quando eu digo singularidade é porque é algo distinto. Façamos o homem, um conselho divino entre a Trindade, porque façamos está no plural, é Deus falando entre a Trindade. Vamos nos envolver com essa criação. Vamos até lá. Amados, Deus diz façamos, do hebraico achar, e no verso 27 nós vemos que Deus criou bará. Afinal, Deus fez ou criou o ser humano? A resposta é ambos. De um conselho, onde ele diz, façamos, partindo para uma execução, como podemos ver, amados. No verso 7 do capítulo 2, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Essa palavra aqui, amada, hebraica, a formou, ela passa a ideia de que Deus realmente pôs as mãos para criar o homem. Ele não fez isso com os outros animais. Ele não fez isso com os outros seres. Então, quando eu começo a pensar o que é ser imagem e semelhança de Deus, entendo os dois termos, repito, como equivalentes, eu penso que é você ter uma proximidade com Deus. Quando Deus ele entra neste conselho entre a Trindade, façamos, e se aproxima para executar, amados, criar. A palavra criar, você só vê no início do capítulo. No princípio, criou Deus. E você vê agora, criando o homem. Pensar em imagem e semelhança de Deus é pensar que o ser humano foi feito para ter uma proximidade e um relacionamento com o seu Criador. O projeto inicial para o homem não é se ver destituído da sua glória. Não é se ver destituído do seu amor. Deus fez o homem para ter relacionamento com o homem, conversa com o homem, atitudes amorosas com o homem. E quando eu olho para o Éden, é justamente isso que eu vejo. Deus passeando no jardim, Deus parando e conversando com o homem. Aí quando eu olho para o que nós nos tornamos, é algo que fere o meu coração. Quando eu penso na minha dificuldade em buscar a Deus, em ler a sua palavra, em estabelecer um relacionamento com Deus, eu vejo que não foi isso que Ele criou. Esse não é o projeto inicial de Deus. Não éramos para ter essa dificuldade, amados, em orar, em conversar com Deus. Pelo contrário, era para você ver Deus face a face e conversar com Ele. Quando você pensar em imagem e semelhança, pense nisso. Que Deus se envolveu quando te criou. Que Deus esteve lá presente, colocou as mãos na sua criação. A imagem de Deus o criou, o que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, 2 palavras para expressar a mesma coisa. Resumidas agora, você percebe que é a mesma coisa? Porque no verso 27, ele resume tudo apenas com imagem. No verso 26 ele usa imagem e semelhança. Mas no verso 27 a semelhança desaparece e fica apenas a imagem para resumir o conceito do que ele está querendo dizer. Então, amados, imagem e semelhança denotam a imagem mais parecida.
A semelhança mais próxima de qualquer criatura visível. Olhar para isso que nós vivemos. Aonde nós estamos. Eu quero encontrar Deus. Qual que é a criação feita por Deus que expressa com mais proximidade quem Ele é? O homem. Quero encontrar Deus. Aí eu olho para a vaca e falo que a vaca é o Deus. Não que o homem seja Deus, mas o homem é a expressão de Deus. O homem, ele traz essa representatividade de Deus. E você não precisa ficar olhando para outros, você tem que olhar para dentro de si. Você tem que olhar para a sua constituição, para quem você é. E automaticamente ser levado a adorar o seu Criador. Amados, o homem não foi feito à semelhança de nenhuma criatura que veio antes dele, mas à semelhança do seu Criador. Apesar de nós sermos constituídos do pó da terra, assim como as outras criaturas, nós estamos no mesmo nível, porém acima. Por quê? Porque somente nós somos a expressão de Deus. E esse título, ele é muito profundo e traz para nós grandes responsabilidades. Pensar que você representa Deus. Se eu passar 24 horas com você, quanto de Deus eu posso ver na sua vida? Estava conversando com alguns irmãos, e eu trouxe textos aqui, semana passada, que devido ao pecado, essa imagem de semelhança ela foi distorcida, ela foi contaminada, ela foi totalmente destruída em partes, né? Ela continua lá, mas está totalmente deformada. E a Bíblia, as Escrituras, vai começar a utilizar os animais. Estão lembrados, Isaías? O jumento conhece sua manjedoura, mas o homem não conhece o seu Deus. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, essa constituição do homem, ela foi tão deformada que os animais passaram a ser exemplos para nós que deveríamos governar sobre eles. Aí o irmãozinho até falou para mim, chamaram o homem de cachorro, na verdade é um elogio. E tá xingando é o cachorro. Porque em níveis de fidelidade, eu acho que o cachorro tem mais fidelidade do que você e eu. Que degradação. Isso, amados, deveria nos fazer chorar. A distância do que realmente Deus criou e do que nós somos hoje é algo deprimente. É algo triste. É algo que deveríamos nos lamentar porque é um estado realmente de miséria. É um estado de podridão. A ponto de uma formiga me ensinar, a ponto de um jumento me ensinar. E as coisas, amados, têm caminhado para cada vez mais se degradar, cada vez mais estar sendo destituído. O projeto de Deus para o homem é um projeto glorioso, é um projeto sublime, é um projeto reto, é um projeto santo, é um projeto justo. E o paradoxo para um cristão é entrar neste caminho. E que caminho é este? Apertado, estreito. Se você raciocinar, você vai pensar e entender que este caminho estreito é um caminho de volta para o Éden. É um caminho de volta, o caminho da cristandade. Ser cristão é ser trabalhado e aperfeiçoado à imagem de quem? De Cristo Jesus, que é essa a qual Deus fez o homem, sem pecado. Amados, nós devemos olhar para a nossa vida hoje e ver o quão angustiante é estar no caminho de volta para o projeto inicial e com as amarras ainda
e com a contaminação, os resquícios remanescentes do pecado em nós. E chega momentos em nossas vidas que pensamos: quão longe que eu estou? O quanto que me falta? Ó Senhor, me coloque no Éden logo. E é por isso que ansiamos pela volta de Cristo. E é por isso que desejamos Ele vir logo. Para que possamos ser formados como Ele. Para que possamos receber um corpo como Ele. Para que possamos adorar a Deus. E como diz em Apocalipse, sentar no seu trono. E sabemos que esse caminho, a porta deste caminho somente é Cristo. Por quê? Porque como homem, ele andou em retidão e novidade de vida. Porque como homem não foi encontrado dolo, não foi encontrado nenhum pecado no nosso Salvador e Redentor. Por quê? Porque ele está representando o homem no seu projeto inicial. Por isso que Paulo vai chamar ele de segundo Adão. E hoje nós temos um representante que não desobedeceu, porque Adão desobedeceu. Apesar de ter sido criado em um projeto santo, um projeto justo. Então, amados, imagem e semelhança vai trazer o aspecto da alma do homem. E a alma do homem é tudo aquilo que nós entendemos por intelecto, emoções e volição. Esses três elementos resumem a alma do homem. Porém, de certa forma, é errado nós pensarmos em alma separado do corpo. Não existe isso. Tanto que a Bíblia fala que Deus nos instrui nas temporadas da noite os nossos rins, as nossas entranhas. Ou seja, essa ligação de Deus para com o homem, ela é de corpo e alma. Não tem como eu adorar a Deus apenas com a minha alma. Não, eu adoro a Deus com o ser completo. Deus criou o ser completo. Corpo e alma. Ah, pastor, mas quando morremos, a alma não é separada do corpo? Temporariamente. Por um período que chamamos o período intermediário da alma. Mas mesmo esses que morreram antes da ressurreição, eles passam por todos os sofrimentos e sentem tudo aquilo que o seu corpo sente. Amados, a constituição homem é corpo e alma. Por isso que no inferno não será mandado apenas uma alma, será mandado um corpo e uma alma. E este corpo vai sofrer dores. Este corpo vai sofrer angústia. A angústia já está para a alma, sentimentos, tristeza, ranger de dentes. Fogo que não se apaga, queimarão eternamente. Por quê? Porque rejeitaram seu Criador, rejeitaram aquele que nos fornece o resgate disso aqui que estamos vendo. E o texto continua. O projeto do homem, então, não para por aí. O que o texto diz? Macho e fêmea criou. Amados, tudo que você está vendo aqui nesses versos, você deve ter olhos além do físico. Tudo que Deus está criando aqui é para que tenha um relacionamento espiritual. Inclusive quando ele diz macho e fêmea. Ele falando macho e fêmea, existe aqui um relacionamento espiritual dentre essas palavras na criação. Dentre esse projeto. Então ele não só criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele também criou o homem sendo macho e fêmea. E é interessante aqui o jogo de palavras utilizado no hebraico. Porque homem e mulher seriam as palavras ish e Isha. Mas as palavras utilizadas por Moisés não é homem e mulher, como no hebraico, mas sim Sachar e Nekbah, que é macho e fêmea. E por que ele faz isso?
O primeiro ressalta a ideia de casal, homem e mulher, correto? O segundo, que é utilizado por Moisés, é para destacar diferença sexual. O projeto santo de Deus, o projeto de relacionamento com Deus, envolve diferença sexual. Como assim? Talvez você tenha dificuldade de entender isso, por quê? Porque a sua visão de sexo, de sexualidade, esteja totalmente contaminada com o pecado. O sexo, a sexualidade, ela é um projeto inicial de Deus e serve para adorá-lo e serve para glorificar o seu nome. Vocês sabiam disso? Macho e fêmea os criou. A dupla sexualidade é parte integrante da criação do homem. Assim como imagem de Deus, ele também colocou mais um ingrediente nisso: a diferença de sexo. Amados, o simples plural, perceba que aqui agora está macho e fêmea, os. O artigo aqui está no plural, os criou. Então já passa a ideia que realmente o projeto inicial de Deus é para que haja o homem e a mulher. Sabe o que está instituído aqui na criação homem? Casamento. Deus criou o ser para lhe representar, e a melhor forma de representar ele é como? Se unindo a uma pessoa do sexo oposto, macho e fêmea. Olhando só para esse texto, como que você acha que Deus enxerga a homossexualidade? Abominação, monstruosidade criacional, a perversão a níveis extremos. O pecado da homossexualidade é um pecado odioso em extremo por Deus. Por quê? Porque é justamente o primeiro ato de Deus para com o homem na criação. Quando eu sou um ser pecaminoso no que tange a homossexualidade, eu estou destruindo, deturpando a criação. O projeto santo e justo de Deus. Eu não estou falando daquilo que se tornou depois, devido ao pecado entrar no mundo, a mentira. Não, que são pecado, é pecado também. Mas aqui é diferente. Esse é um pecado que ataca diretamente a criação, amados. Só que não para por aí isso não. Tem mais coisa, irmãos. Perceba, o simples plural, os criou, demonstra que as diferenças sexuais são decorrentes da criação. Não está escrito que em algum momento Adão teria reunido os dois sexos em si mesmo. Porque alguns, os exegese, né? A exegese de muitos aí, vai dizer que Adão tinha os dois sexos em si mesmo. Não é isso que ele está falando. Tanto que no capítulo 2 ele vai dar mais detalhes sobre isso. Mas pelo contrário, Eva é chamada a parte que falta a Adão, conforme a construção literal. Vamos ver o capítulo 2, verso 18. Olha como Eva, a fêmea, é a parte que falta em Adão. Lá no verso 18 do capítulo 2. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Amados, sabendo disso, Deus está instituindo o casal. Deus está instituindo o casamento. Deus está unindo um homem a uma mulher. Como que eu posso, com a minha vida, glorificar a Deus em níveis, em altos níveis? Casando-se. Casando-se.
me unindo com uma mulher através de uma aliança. Isso é criação. Isso é um projeto justo, é um projeto santo, é um projeto inicial. Esse é o Bereshit, no princípio. Amados, Deus institui o casal de sexo oposto. O projeto de Deus para seres humanos, a sua imagem, é como homem e mulher. Ou seja, estes são destinados à comunhão um com o outro. Você conhece pessoas que falam, não quero casar. Vou viver minha vida inteira sozinho. Existem aqueles que Deus separa para si mesmo, que nós chamamos de o dom do celibatário. Celibato. Mas o celibato, à luz da palavra de Deus, é um homem ou uma mulher que vive exclusivamente para servir ao Senhor. Quem supre essa necessidade de um cônjuge é o próprio Deus. O celibatário é para níveis estratosféricos de comunhão com Deus. Não é para qualquer um, tanto que é um dom. A pessoa ela tem suprida em Deus todos os seus desejos sexuais, todas as suas vontades. É um nível de comunhão fora do sério. E existem algumas pessoas que Deus chama para viverem assim. Não significa que eles estão deturpando. Não significa que eles estão vivendo contrário às Escrituras. Porque nas próprias Escrituras, Deus é quem institui isso. Então não é você, eu quero ser celibatário. Isso é um chamamento de Deus, assim como Ele me chamou para o pastoreio. É um chamamento específico de Deus. É uma tratativa singular. Então, amados, perceba, eis a importância da masculinidade e feminilidade. Olha a importância do homem ser masculino. E olha a importância da mulher ser feminina. Sabe aquelas mulheres que parecem um homem? Não é nem homossexual. Mas ela se diz mulher, mas ela vive tão grosseiramente quanto um homem. Ela tem traços de masculinidade. Isso também é aberração. A mulher foi feita, a feminilidade foi dada por Deus. E se a mulher tem traços de masculinidade, é pecado e deve se arrepender. A mulher, por isso que, amados, a mulher ela tem que ser feminina no seu vestir, no seu tratar, no seu falar. A mulher ela tem que ser a parte mais frágil. Porque isso é a criação. Mas hoje a mulher ser feminina é um demérito. Não, você tem que ser de fibra. Você tem que ser uma mulher guerreira. Você tem que ser uma mulher que esteja de pé de igualdade com o homem. Feminilidade é algo instituído por Deus. E o homem? Tem homem que, se cortar o dedo no papel, começa a chorar. Tem homem que se dá um saco de cimento para ele, não carrega. Tem homem que... Tem parente meu, próximo, irmão, que tem que mudar a misturinha dele do almoço para janta, senão não come. Se pega alguma coisa, tem que lavar a mão toda hora. Todo feminino. Aberração. O homem foi feito para ser masculino. Deus instituiu o homem para ser homem. Para ser macho. Na sua casa, você é a figura masculina. Você é aquele que pega peso. Você é aquele que tem fibra de homem. Você é aquele que enfrenta a guerra. Você é aquele que vai lá, se ouve barulho aos redores da casa, pega lá a garrucha e vai lá fora para matar o bandido. É você, homem. Tem homem que se passar uma barata, pula.
Tá de brincadeira, né? Então são detalhes no texto, amados, que se nós não prestarmos atenção, muitos estão pecando e nem sabem. Masculinidade, feminilidade são instituídos por quem? Então distorcer isso é pecado? Muito pecado. Pecado grotesco, a nível da homossexualidade. Homens não são mulheres e mulheres não são homens. Nasci no corpo errado, vai se converter, vai se arrepender. Você está falando que Deus errou então? Amados, e estava vendo uma pesquisa do IBGE, inclusive. Eu acho que 2,7 milhões de pessoas em território nacional se declaram homossexuais. 2,7 milhões. É mais de 1% da população. Porque tem 200 milhões, mais ou menos, né, no Brasil. Como que Deus está olhando para a nossa nação? Como que Deus tem olhado para esse povo? Amados, uma das coisas mais tristes no universo é um homem tentar ser uma mulher e uma mulher tentar ser um homem. E às vezes esse poder que a mulher tanto almeja, esse empoderamento de querer trabalhar, na verdade não é para ela ganhar liberdade. Não é. Porque ela quer ser superior a quem? Ao homem. Na verdade, o feminismo, ele imprime a superioridade da mulher ao homem. Ou seja, se ele faz aquilo, o que ela quer fazer? A mesma coisa que ele. Engraçado que eu não vejo, né? Descarregando lá saco de cimento lá, né? Sendo pedreiro, a mulherada não quer, né? A maioria, né? Porque é um trabalho pesado. Apesar que tem algumas que chegam a um nível, né? Então, amados, se você pensar mais a fundo, você vai pensar que a mulher, até mesmo no que ela se envolve, ela tem que pensar se aquilo está endossando a sua feminilidade ou a sua masculinidade. Por exemplo, tem a menina e o menino. Tem os dois filhos. Menina brinca de boneca, de casinha, de fazer comidinha. Você não vai dar um jogo de botão, que acho que nem tem mais isso, né? De futebol, para dar para uma menina. Isso não é machismo. Isso é se preocupar e guardar a minha filha ou o meu filho para aquilo que ele criou. Menino veste azul e menina veste rosa. E ponto final. Aí tem uns pais hoje, não. Meu filho vai ser tudo amarelo. Por que amarelo, o infeliz? Porque é neutro. Você é uma aberração como pai. Você é uma aberração como pai. Porque a sua função é glorificar a Deus. Ensinando seu filho a ser homem, você tem um filho homem. Tem que ensinar ele a ser homem. Felipe tem a filha mulher. O Gestão já tem os dois. A tratativa vai ser igual para os dois? Não. Não vai ser. Por quê? Por causa do projeto aqui de Deus. E nós governamos sobre a criação, correto? Então quando recebemos um pequenininho desse aí, nós temos uma governabilidade em cima desses pequenos. E como que eu vou fazer? De acordo com o projeto inicial de Gênesis. Ainda bem que eu não sou famoso na internet, né? Porque eu acho que eu ia ser preso. Eu acho que ia ser preso. Não tem problema. Tá aqui, né? Tô fugindo do texto? Tá só aqui, ó. Eu só estou reproduzindo o que Deus criou e a vontade de Deus. Ponto final. Qual que é a lei que me protege lá, Laura? Qualquer coisa você me defende lá, hein? Outra coisa importante, ele criando essa sexualidade diferente, homem, macho e fêmea. O que Deus está fazendo aqui? O homem está preparando, sendo preparado, Deus está preparando o homem e colocando ele para o casamento. O homem foi feito para o casamento. O propósito original do Criador para o ser humano é a vida a dois.
homem e mulher. O ser humano é destinado à comunhão entre homem e mulher, e graças a esse propósito criador, original de Deus, um ser humano sozinho é meio ser humano. E como eu disse para os irmãos, os celibatários, mesmo eles, isso é muito difícil para eles. Mas como um dom de Deus, são suprimidos a um relacionamento espiritual profundo, como eu disse para os irmãos. Amados, os homossexuais, eu não vou ter os números aqui, mas eu também estava vendo que existe entre os transgêneros, homossexuais, um grande índice de homicídio, sabia disso? Aí eles colocam lá como taxa de homofobia. Os próprios travestis, eles tiram a própria vida e eles matam entre eles. Aí coloca lá o dado, como tudo, homofobia. Não. A maioria deles se suicidam. Sabiam disso? Por que será? Eu respondo à luz de Gênesis. Porque o projeto de homem, de criação do homem, é esse aqui. E não a mentira que Satanás colocou na mente dele. E viver daquela forma contrária à palavra é angustiante. A mente dessas pessoas. Você acha que um homossexual ele dorme tranquilo à noite? Você tem certeza que a hora que ela acorda, vê aquele barbudo, ou o homem vê aquele barbudo do seu lado, ou a mulher vê aquela mulher do lado, você acha que aquilo, intrinsecamente, no consciente da pessoa acha que é normal? Ela sabe que está errado. Ela sabe que está errado, ele sabe que está errado. Porque Deus imprimiu em nós o senso moral. Imagem e semelhança, lembra a moralidade do homem? Essa moralidade, ela sempre será ferida. E algo interessante, amados, é que não existe hierarquia entre homem e mulher. Quando eu penso no ser humano, eu penso ele dentro de macho e fêmea. Então, aquela sigla LGBTQIA+, EW, jogo da velha, né, sinal de exclamação e tudo. É só dois. Macho e fêmea. Vitor, você é macho. Isadora, você é fêmea. Acabou. Só existem as duas classificações. A humanidade não é representada apenas por Adão. E nós falamos só Adão, né? Não. Mas pelo conjunto, Adão e Eva. Quem rompeu lá, quem quebrou o pacto das obras foi Adão e Eva. O conjunto. E só teve prole por causa do conjunto. Adão e Eva. Então, amados, a dualidade própria, a estrutura, é a estrutura básica da existência humana. Essa é a única diferenciação estrutural na qual ela vive. Macho e fêmea. A dualidade é mais especificamente determinada pela diferença sexual. E a dualidade dos sexos não é uma subdivisão da humanidade, mas a sua representação. Quando eu penso em homem, o ser homem, a criação homem, eu sei que é homem e mulher. Essa é a criação. Não é subdivisões, entenda? Mas sim, amados, representação de Deus é homem e mulher. É o conjunto. É Adão e Eva. É isso que representa Deus. Verso 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai a toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Assim como ele fez com os outros animais terrestres, ele falou também para o homem. Deus os abençoou. Ele lhes disse, ele lhes ordenou. O que segue, sabemos aqui diante do texto, que é sede férteis e multiplicai-vos. E Deus coloca isso como bênção. Abençoar não é só conferir uma dádiva.
Não. Mas também uma função. Chamaram, acho que Billy Graham, independente das diferenças doutrinárias, convidaram o Billy Graham para ser, se não me engano, presidente dos Estados Unidos. E ele respondeu ao partido que o chamou que não se rebaixaria a tamanho nível, porque ele era pastor. Ou seja, ser abençoado não é apenas uma dádiva que recebemos, mas sim também uma função. Vocês viram membresia? Que é um privilégio ser membro na igreja? Então você recebeu uma função que é abençoadora na sua vida. Aqui também. A função aqui que ele está dando ao homem e à mulher é abençoadora. Em seu ponto mais alto é Deus voltar, abençoar é o quê? No seu ponto mais alto é Deus voltar inteiramente o seu rosto de modo favorável para o beneficiário, dando-se a si mesmo. E é esta bênção que capacita a humanidade a efetuar seu duplo destino: procriar e governar. E lhes ordenou. Veja, a bênção ela segue de uma ordem, ela segue de uma palavra. Então Cristo está aqui no meio também, a Trindade está aqui. Inicialmente o ser humano e o animal recebem a mesma bênção, mas a introdução da palavra bênção traz uma diferença significativa. A bênção dirigido a todos os seres vivos começa com disse Deus, verso 22. Mas a bênção, aí você consulta na sua Bíblia aí, aos seres humanos começa Deus lhes disse. Aí você compara o verso 22, que nós já vimos. Deus abençoou dizendo. E aqui agora, Deus lhes disse. Com a criação do ser humano, Deus tinha feito para si um interlocutor, alguém com quem ele pode falar. Isso já traz uma grande diferenciação para os outros seres viventes. Deus lhes disse. O envolvimento de Deus, a bênção de Deus está para sede férteis e multiplicai-vos. Aqui, amados, tem vários conceitos aqui introduzidos, que eu vou começar a abordar agora. É uma singularidade, isso que ele está dando para o ser humano. Primeiro, o ser humano recebe das mãos de Deus a mesma bênção dada aos animais e a capacidade de reproduzir-se e multiplicar-se. A fecundidade do ser humano não é uma irradiação nem participação na sua imagem e semelhança. Entenderam? A imagem e semelhança não está para ser realmente férteis. Isso é uma bênção. É algo concedido. Assim como a imagem e semelhança. Mas por quê? Para que as pessoas não pensem, eu sou homem, então obrigatoriamente eu tenho que reproduzir. Não, porque assim também como alguns são chamados para o celibatário, Deus também não concede essa bênção para alguns. E nem por isso ele é amaldiçoado. Alguns são separados e não têm filhos. Exemplo, já leu Jeremias? O que foi falado no que tange a família para Jeremias? Lembra, Gessé? Pode ter mulher? Jeremias podia se casar? Deus falou, não. Você não vai ter família. Ele viveria para Deus. Automaticamente, não teria filhos. E não é por isso que ele não está dentro da imagem e semelhança de Deus. Amados, na verdade, a associação que aqui é a condição de ser vivente criado, a capacidade de concepção, ser fértil e multiplicar é conceber. Conceber a partir do quê? De uma concessão que Deus dá, de uma capacidade que Deus dá. É algo ordinário, inerente aos seres viventes, apesar de estar sob o controle da providência divina. Então, amados, existe uma singularidade nessa bênção. E quando comparada com aquela que é entregue aos animais, está no fato de Deus se dirigir ao ser humano como sua imagem e semelhança. Lhes disse.
O ser humano não se reproduz por instinto e aleatoriamente, mas na comunhão com este interlocutor específico. Deus faz dessa comunhão uma unidade indissolúvel. Aqui nós temos o conceito de sexo. Como que deve existir sexo? Dentro disso, os dois, e Deus lhes dizendo. Vocês pegaram a diferença entre os seres viventes e a forma como Deus falou para ser fértil aqui, no verso? Compara o 22 com esse que nós estamos. Sexo só pode existir entre macho e fêmea quando Deus lhes conceder esse privilégio. O multiplicar e ser fértil não é algo aleatório. Não é algo descontrolado, porque isso tem origem no pecado. Algo descompromissado. O sexo só pode ocorrer quando Deus lhes conceder a união matrimonial. Aí sim pode existir sexo. Fora isso é porneia. Fora disso é porneia, imoralidade sexual. Pecado grotesco comparado à idolatria. Está aqui, irmãos. A partir de que ponto Deus conferiu essa bênção? Você vê que a construção, a ordem de cada fato está perfeitamente colocada em cada ponto. Deus só lhes concedeu esta bênção depois quando ele tinha feito o macho e a fêmea, e estava ali um dependendo do outro. Porque Eva não foi o complemento de Adão? Então ali a instituição do casamento. Agora ele diz, sede férteis e multiplicai-vos. O sexo dentro do casamento é abençoador. 1 Coríntios, amados, Paulo vai dizer que a mulher que nega sexo para o seu marido, ou o marido que faz greve também nega sexo para sua esposa, está pecando. Pecando. O casal foi feito para complementar um ao outro. O corpo do homem, o corpo da mulher foi feito um para o outro. Se você está dentro da bênção de Deus, se você está dentro de um matrimônio, o sexo, digamos que é obrigatório. É obrigatório. Deve existir. Foi para isso que Deus colocou ali o homem e a mulher e instituiu o casamento. O que dizer sobre filhos? Métodos contraceptivos egoístas, abortivos. Contra a bênção de Deus, porque é sede férteis e tem um E. Tem uma conjunção aí no meio. Sede férteis e multiplicai-vos. Eu falo para minha esposa, nós queremos filhos, estamos lutando para ter filhos. Se Deus quiser, vamos ter filhos. Mas se não vier, a gente vai adotar. Adotar 2, 3. Mas filhos não vamos ter. Nós vamos criar filhos nos caminhos do Senhor. Vamos ter, irmãos. Porque eu sei que isso está debaixo de uma bênção de Deus. Eu sei que isso glorifica a Deus e é para isso que nós, homens e mulheres, fomos feitos. Agora o que você vê aí fora? Músicas que fazem apologia a sexo desenfreado e depois engravida. Aí quer legalizar o que depois disso? O aborto. Esse pensamento demoníaco que imprime, faz apologia a sexo desenfreado, só vai despertar o quê? Mais morte e mais doenças. Ou seja, mais condenação e ira de Deus sobre a humanidade. O homem, ele deve se guardar. Todo homem, não estou falando só crente não, porque aqui é a criação do homem. Todo homem, ele deve se guardar, esperar a sua esposa enviada por Deus, o seu complemento, e aí sim, debaixo da bênção de Deus, da aliança de Deus, ele conceber o sexo e aí sim ter filhos. Fora disso, aberração. Aí depois que casa, tem que manter isso, tá, irmãos?
os casais aí. Sexo dentro do casamento deve existir. Tá? Isso é abençoador. Abençoador. Não significa também. Isso aqui não é encontro de casais, né? Mas entra no tema, né? Você não faz tudo que o mundo faz na cama. Porque até mesmo o leito, Hebreus vai dizer que, o autor de Hebreus, que o leito tem que ser como? Sem mácula. Tá? Tem posição que o mundo faz que você não faz com a sua esposa. Você tem que tratar ela como alguém que Deus lhe concedeu. Um vaso precioso. E você não trata ela como um animal na cama. Porque tem casais, crentes, que quer transformar o leito de Deus como se fosse um estábulo. Um estábulo. O casal crente glorifica a Deus através do sexo. Então isso significa o quê? Que não se faz tudo. Tá? Isso envolve os órgãos, a genitália que foi feita para determinado fim. Tá? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é isso. E para de inventar. Porque a sua imaginação leva você a criar aberrações contrárias às Escrituras. O leito tem que ser sem mácula. Aí eu já vi pastor recomendando filme pornográfico para apimentar a relação do casal. Irmãos, a coisa tá feia. É uma singularidade. Perceba a resposta do próprio Cristo sobre casamento. Mateus 19, verso 4 e 5. Vamos lá, Morão. Ele, porém, respondeu. O que ele está respondendo aqui? Uma pergunta perniciosa dos fariseus. Querendo pegar Jesus na curva, né? Sobre casamento. Por que Moisés dava carta de divórcio? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que... Bereshit. Jesus usou qual exemplo? O que nós estamos. Não tendes lido que no princípio o Criador fez... Olha lá. Jesus é homofóbico, hein? Hã? Macho e fêmea. Pode passar? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe. Olha lá. E se unirá à sua mulher. E serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas existe divórcio na Bíblia? Existe. Existem exceções. Mas todas as vezes que o divórcio ele é embasado biblicamente, é por causa que houve desonra e quebra dessa aliança. Ou adultério, ou fornicação, imoralidade sexual, ou o próprio ímpio não consegue viver debaixo do mesmo teto que um crente. Porque o ímpio, aí fica para as mulheres de julgo desigual, o ímpio vai querer fazer o que com você? Na cama. As piores aberrações, porque ele não tem princípios bíblicos. E aí você, como crente, vai falar o quê? Aqui não. Aí vai ficar a critério dele, se permanece ou se mete o pé, vai embora. Estão entendendo, irmãos? Somente o ser humano se casa. Não existe casamento de cachorro, não. Não existe casamento de papagaio. É o ser humano que se casa, tá? Que é instituído para governar, para multiplicar-se. Apesar que os animais receberam essa multiplicação também. Mas veja, amados, o elemento que fundamenta o casamento não é a reprodução, mas a unidade entre homem e mulher. Porque muitos pastores, muitas igrejas falam que se você se uniu com uma prostituta, aí usa o texto lá de Coríntios. Você se uniu a uma só carne, você se casou com ela. Não é o sexo que institui casamento. O que veio primeiro aqui? A união ou o sexo? A união. A união debaixo de Deus. Então não é porque a pessoa fez, aí era ímpia e fez sexo com um monte de pessoas que ela se casou com todo mundo. Não.
Aqui, amados, casamento é instituição de Deus, e não é o casamento que institui isso, não é o sexo que institui isso. Como a fecundidade na ligação entre homem e mulher também não é uma ordem, mas uma bênção de Deus, entenderam? A sexualidade tem sua razão de existir dentro do casamento, independentemente da sua finalidade reprodutiva. A sexualidade faz parte da criação. Ao criar o ser humano diferenciando sexualmente homem e mulher, macho e fêmea, e ao abençoá-lo, concede fecundos e multiplicai-vos. Deus assim organiza, Deus assim estrutura, né? Tá tudo um torru-borru. Aí o que ele está fazendo aqui? Colocando ordem. Organiza o que? A relação sexual. E diz, povoai e sujeitai a terra. Então tem aqui uma finalidade. Olha como as coisas vêm crescendo. Casamento, depois do casamento, sexualidade, relação sexual estruturada debaixo da bênção de Deus. E agora, governo. Então olha só como é interessante a construção do texto. A bênção de Deus também é você povoar a terra para formar o quê? Bons governantes sobre ela. Que é a palavra sujeitai toda a terra. Domine a terra. De que forma? De uma forma santa. De uma forma que glorifique a Deus. Agora sai fazendo um monte de filho e abandonando os filhos. E aí? Aí ele pode até falar, né? Ah, eu estou dentro da primeira, casamento, porque faz isso no casamento. Procriei, né? Mas e aí? E o povoar e sujeitar a terra? De que forma está sendo feito isso? Amados, quando o homem explora a natureza, por exemplo, em vez de serem sábios mordomos dela, evidenciam sua inaptidão para governar, estando eles mesmos desgovernados. Foi o que a gente falou na EBD, sobre os exemplos para os nossos filhos. E ele diz, dominai sobre o peixe, sobre as aves do céu, todos os animais. Deus, após criar o universo, criou seus representantes, domínio e governo. O homem encheria a terra e supervisionaria essa operação. Ou seja, se você está num casamento, se você tem filhos e não faz isso debaixo dos caminhos do Senhor, você também está desonrando a Deus. Ter filhos, estar num casamento só tem um propósito: glorificar a Deus na forma aqui do início. Se você tem filhos para criá-lo desordenadamente, é melhor que não tenha. É melhor que não tenha. Tudo aqui é um complemento, irmãos. O filho deve ser criado nos caminhos do Senhor. Tudo tem a sua ordem. Se até o sexo tem um local correto, um momento certo, imagine você ter um filho. Não pode ser algo assim desenfreado. Não pode ser algo descontrolado. Tem que ser feito para a glória de Deus, para que haja um domínio e uma sujeição da terra. Então você vai formar um cristão. Você vai trabalhar para que o seu filho seja temente a Deus. Para que quando ele tenha uma profissão, para que quando ele seja inserido na sociedade, ele faça o que? Ele governe bem a terra. É isso. Essa é a ordem de Deus para com os homens. E não o contrário. Digamos que isso é um domínio, esse sujeitar é um domínio em servidão a Deus. É importante ressaltar que a autoridade que o homem exerce sobre as criaturas não é absoluta. Uma vez que se trata de uma autoridade, o que é que Deus está dando aqui? Ele está delegando essa autoridade. Ou seja, o governo subordinado, pelo qual o homem deve prestar contas a Deus. E nós seremos julgados pelas nossas obras. E aqui entra. Aqui entra. O fato de um homem controlar a vida animal não lhe dá o direito de abusar dela. Ou seja, tudo aquilo que Deus determinou como bom deve permanecer desta forma, uma mordomia temente a Ele. Porque Deus criou os pássaros, aí o homem vai lá e prende na gaiola.
Não, mas eu tenho autoridade sobre a criação. Eu sou homem. Eu posso prendê-lo na gaiola. Ah, isso glorifica a Deus? Quando ele criou, ele fez de que forma? Livre. Para voar e habitar o quê? Os céus. Aí você, pecador miserável, vai lá e prende o passarinho na gaiola. Estão entendendo? É um domínio em servidão a Deus. Você estava falando com a minha esposa, ela está num serviço. Todo serviço glorifica a Deus, né? Alguns não. Alguns não, como prostituição aí não entra. Mas estou falando de serviços realmente dignos, né? A minha esposa trabalha com o meio ambiente. Leis, né, para que o homem não destrua a natureza. Aí tu fala, olha aí, Deus te deu um privilégio de trabalhar e governar bem ainda, né? Mas você pode fazer isso em qualquer área. Na medicina, né, na enfermagem, em qualquer área. Mas você tem que utilizar essa imagem e semelhança de Deus, irmão. Essa governabilidade, ela vem inerente à sua religiosidade, à sua espiritualidade. Você domina em servidão a Ele. Verso 29. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Sim, o homem inicialmente era vegetariano. E isso era bom. É que talvez hoje você, por gostar tanto de carne, né? Você pensa, nossa, só mato. Só alface. Né? Talvez você nem entre na sua cabeça. Mas o homem aqui não tinha essa cobiça, irmãos. O homem aqui se contentava com Deus. E com o que ele delegava, o que ele falava. Ó, tá aqui, ó, pode comer das frutas. E aquilo estava bom. Um contentamento. Não é que nem o povo lá no deserto, né? Pelo menos lá no Egito tinha carne. Né? Não queremos só comer maná. Por que eles fizeram isso? Por causa da cobiça, por causa do pecado. E quando ele faz esse acréscimo, é um acréscimo à sua, que foi uma concessão. Aqui Deus, em seus dizeres criacionais, concede o quê? Mais uma concessão, perceba. A provisão para os seres viventes, a começar pelo governante, que tem preeminência. Ele começa então aqui a trazer a provisão. Provisão é diferente de providência, tá? A provisão é Deus concedendo o meio de sustento. Eis que vos dou, tá vendo a concessão? Eis que vos dou as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes. E não é preciso forçar o sentido para toda a planta verde, né, para alimento. Porque nós sabemos que quando ele criou os vegetais, alguns eram venenosos, né? Então, cuidado, né, com essa interpretação literal de tudo. Então, amados, do mesmo modo como não se precisa entender que todas as plantas eram igualmente comestíveis. É uma generalização de que, direta ou indiretamente, toda a vida depende da vegetação. E o interesse do versículo é mostrar que todos recebem sustento das mãos de Deus. Vocês sabiam que toda a vida realmente na terra, ela depende da vegetação? Toda a vida. A base estrutural da vida na terra, no que tange a alimento, é os vegetais. Tanto para, né, a troca gasosa, que nós sabemos aí, para a purificação do ar. Que a maior parte é feita nos oceanos pelas algas. Tá? Então para de pensar que é só a Amazônia, que a Amazonas é o pulmão do mundo. Isso é mentira. Né? Cientificamente, as plantas, as algas que estão no mar, elas são os principais agentes para essa troca gasosa. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Então ele fornece os vegetais e fornece também as árvores frutíferas. Esse será o vosso alimento. O homem então é orientado a alimentar-se das plantas. E a declaração de Deus, ei que vos tenho dado, é um ato de distinção, de entrega, de concessão, para ficar claro. E não contém uma ordem, mas é um ato do Criador destinado a sustentar suas criaturas. Embora Deus tenha dado ao homem uma farta variedade de alimentos, matar animais ainda não fazia parte do propósito original do Criador. E sim se alimentar de vegetais. Limitações impostas.
Verso 30. Também dou a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, e a todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Veja, amados, a proeminência do ser humano. Primeiro ele fornece o quê? A provisão para quem? Para aquele que governa. E depois ele fornece para as outras criaturas. Então, amados, assim aconteceu. A ordem estabelecida como seu Criador. Dar a Deus a glória que lhe é devida por sua generosidade, para com as criaturas inferiores, pois todos são alimentados. E quando olhamos para essa provisão, não tem como pensar em Cristo. Porque Cristo é o pão que nos alimenta. Cristo é o pão que desceu do céu, irmãos. E quem o enviou? João 3,16. O Pai o enviou. O Pai o levou a fazer toda a obra redentiva para nós. E hoje quem é que nos traz este alimento? Quem é que nos mata a sede? Pois ele também é fonte de águas. O próprio Cristo. Este ato de Deus aqui, conceder todos os vegetais e plantas para o homem, era para quê? Para que o homem dependesse de Deus. Cristo, ao ser tentado no deserto, disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós, irmãos, quando olhamos para as coisas literais e físicas, os alimentos que nós temos, isso é provisão de Deus. E o que pensar sobre o alimento espiritual é a provisão ainda maior de Deus. O homem foi feito então para quê? Para depender daquele que lhe dá, lhe concede. O homem é como aquele passarinho com a boca aberta, esperando Deus trazer o seu alimento. Quando você pegar todas as coisas que você tem, todos os seus bens, o que você deve fazer? Agradecer a Deus e falar: é Ele que me deu, eu não tenho nada. É Deus que me deu. Verso 31 e último. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. A palavra aqui, amados, contemplou, vem do hebraico ra, e significa inspecionou, examinou, ponderou, parou para refletir. A revisão que Deus fez da sua obra. E ele viu todas as coisas que havia feito. Ele pensou lá no primeiro dia, na luz. Ele pensou no segundo dia, no firmamento. Ele pensou no terceiro dia, nas águas, a separação. Ele pensou em dia após dia. No sexto dia, ele parou para contemplar a sua obra. Um exemplo para nós, porque tudo que Deus está fazendo aqui é para nós. É para nós refletirmos. Deus aqui nos deu um exemplo para que possamos revisar nossos trabalhos. Tendo nos dado um poder de reflexão, Ele te fez um ser pensante, Ele te deu um intelecto. Para que então, amados? Ele te deu a segunda-feira, Ele te deu a terça-feira, Ele te deu a quarta, a quinta, a sexta-feira. E o sábado? Para quê? Para você parar e refletir. O que eu fiz nesses 6 dias? Como eu fiz? Para quê? O que ele vai fazer aqui no próximo dia? Descansar de suas obras. Então, nós já sabemos o que nós devemos fazer no dia que antecede o dia do Senhor. Refletir sobre as nossas obras. Refletir sobre aquilo que nós temos feito. O quanto que você se empenhou, o quanto que você buscou, o quanto que você orou. Você já ouviu essa frase que os cultos de domingo são consequências daquilo que fizemos nos outros dias? O seu descanso sabático, que Deus vai descansar, e Deus não precisa descansar. Ele é um reflexo daquilo que você produziu nos 6 dias. Então você deve parar e refletir. O que eu fiz? E a conclusão que Deus fez e teve, e eis que tudo era
muito bom. Por que era bom? Porque tudo estava de acordo com o pensamento do Criador. Exatamente como que ele queria. E você? Fez tudo exatamente como Deus queria? Foi bom por quê? Porque correspondia à finalidade da criação. Você encontra propósito em tudo que você está fazendo. Você faz tudo para a glória de Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui são medidores para você olhar para os 6 dias e concluir. Foi bom? Bom porque era útil ao homem, a quem Deus havia designado Senhor e criação. Foi útil o que você fez? Bom porque tudo era para a glória de Deus. Esta avaliação está presente em toda a criação visível, a qual é uma demonstração da existência. Mas se você perceber, em todo dia ele parava, contemplava a obra e falava: isso é bom. Você deve viver um dia de cada vez. E você deve viver de que forma? Quando segunda-feira, amanhã chegar segunda-feira, você deve cumprir o seu dia para a glória de Deus. Encontrar propósito em tudo que você está fazendo é útil para as pessoas. Glorifica a Deus. As pessoas podem ver os atributos de Deus através dos seus atos. Para você chegar no final da segunda-feira e pensar: isso foi bom? Isso foi bom? E a terça-feira a mesma coisa, a quarta-feira. Aí chega no sábado, você vai unir tudo. E vai pensar: foi muito bom? Ou para chegar no ruim falta muito? Esse é o exemplo que Deus está nos dando aqui, irmãos. E diz o texto que houve tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. O tempo em que esta obra foi concluída, então, foi 6 dias. Foi a tarde e manhã, o 6º dia. Assim, então, em 6 dias Deus fez o mundo. Não podemos deixar de pensar que Deus poderia ter feito o mundo assim, ó. Ele poderia lá no início dizer: e haja o universo. Ia acontecer. Mas não. Ele foi fazendo tudo através de uma progressão. Porque pensando em nós, irmãos, pensando no como a gente viveria, e Cristo nos fala: basta cada dia o seu mal. Não estejam ansiosos com o dia de amanhã, se preocupem em fazer bom este dia. Isso te basta. Acorde segunda-feira cedo e fale: quero que esse dia seja bom aos olhos de Deus. Deus me ajude, o que o seu Espírito me conduza, que seja para a sua glória a minha vida. Para quando estivermos aqui no domingo, o dia do Senhor, estarmos alegres, estarmos contentes, contemplando Deus de uma maneira, e não moribundo. Deus nos deixou esse exemplo. E essa é a preparação para o dia sabático, que para nós é o domingo, o dia do Senhor. O 6º dia é destacado pelo fato de ser o primeiro em que é possível contemplar toda a obra da criação finalizada. E além disso, no hebraico, o numeral ordinal, ou seja, a designação 6º dia, inclui uma referência ao que vem a seguir. O 6º dia não se basta. Depois do 6º dia é preciso que venha o 7º. E o 7º é a chave de ouro. Por que Deus fez isso? Por que em 6 dias ele deu coisas materiais? E dentre essas coisas materiais ele colocou o homem para governar em servidão a ele. Para que no sétimo, reconheçamos que ele é quem nos sustentou, que ele é aquele que tem nos ajudado. O dia do Senhor é para isso, para você refletir sobre o seu Criador. É para você ver que tudo aquilo que Ele te deu não seja o seu dominador. O seu trabalho não pode te dominar. A sua casa, a sua conta no banco não pode te dominar. O seu filho não pode te dominar. O sexo não pode te dominar. Tudo isso deve ser feito de maneira que seja boa e agradável aos olhos de Deus. Para no 7º dia, amados, nos deleitarmos no Senhor. É por isso que existe o dia do Senhor. É por isso que no 7º ele descansou. Mas o 7º veremos semana que vem. Deus abençoe os irmãos. Amém? Que continuemos
a pensar nas coisas do Senhor. E a igreja fornece provinhas, né? Para você poder refletir ainda mais nas coisas do Senhor, né? Então não profane o dia do Senhor. Agradeça ao Senhor pelos 6 dias que você viveu, trabalhou e Ele te sustentou. Reflita no Senhor. Hoje é dia para isso, irmão. Não para outra coisa, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor.